Provavelmente você esteja acompanhando o que vem acontecendo em Israel, a guerra que parou o mundo e vem se propagando rapidamente. Talvez você esteja vendo agora e entenda que a guerra aconteceu repentinamente, mas não. A guerra iniciou-se desde a criação de Israel no dia 14 de maio de 1948. Nesse dia, David Ben-Gurion, líder da agência judaica, proclamou a independência do Estado de Israel, marcando o fim do mandato britânico da Palestina. Essa proclamação de independência desencadeou uma guerra entre Israel e os países árabes vizinhos, conhecido como a Guerra da Independência de Israel, que durou até 1949. A criação de Israel foi um marco significativo na história do Oriente Médio e teve implicações políticas e conflitos que persistem até os dias de hoje. A questão do conflito entre Israel e os palestinos é extremamente complexa e intrigante, com raízes históricas, religiosas, políticas, territoriais e culturais. Esse conflito não é de hoje, são décadas e mais décadas, inúmeros acontecimentos significativos que provocam todo esse desespero. As disputas territoriais sobre a terra que historicamente habitam judeus e palestinos, ambos reivindicam direitos sobre áreas como a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Além disso, podemos falar sobre a história colonial e o sionismo. O que seria isso, Mateus? Seria a migração judaica para a Palestina no final do século XIX e no início do século XX, associada ao movimento sionista, levou ao aumento da tensão da população palestina local que já vivia na região. Os conflitos armados acontecem desde a criação de Israel em 1948. Após isso, houve-se várias e várias guerras, conflitos e mais conflitos armados entre Israel e os países árabes vizinhos, incluindo, é claro, os palestinos, como a Organização da Palestina, a ALP, e o movimento Hamas. Esses conflitos agravaram ainda mais o relacionamento entre esses povos. A guerra em 1948 aumentou drasticamente o número de refugiados palestinos que foram expulsos de suas próprias casas ou por fugirem da violência à procura de um lugar sereno e pacífico. Esse também é um dos motivos pelo qual acontecem todos esses conflitos. A questão religiosa em Jerusalém, por ser uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, e a administração dos seus locais sagrados é uma fonte constante da tensão e da preocupação. Indo mais além, o bloqueio de Gaza e o assentamento na Cisjordânia também é uma situação onde a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e a expansão de assentamentos israelenses nas Cisjordânias têm sido fontes adicionais para todos esses conflitos. Até o momento não existe um acordo de paz duradouro. Apesar de vários esforços de mediação e de negociação ao longo dos anos, os israelitas e os palestinos ainda não conseguiram chegar a um acordo abrangente que resolva as questões fundamentais do conflito. O que seria Hamas, Mateus? Hamas é um grupo político e militante palestino com uma forte presença na faixa de Gaza. Em menor medida, a Cisjordânia. Foi fundado em 1987 durante a primeira Intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense, e é uma das principais facções que compõem o movimento político palestino conhecido como o Movimento da Resistência Islâmica, cuja a sigla em árabe é Hamas. O Hamas é uma organização islâmica sunita que defende uma interpretação rigorosa do Islã. Sua ideologia inclui o objetivo declarado de estabelecer um Estado Islâmico na Palestina, historicamente conhecida como a Palestina Mandatária, que inclui a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. O Hamas é conhecido por seu braço militar chamado de Brigadas Yitz ad-Din Inkansa. Acho que é dessa forma que se pronuncia. Este braço militar tem realizado ataques contra alvos israelenses, incluindo ataques suicidas, lançamentos de foguetes e confrontos armados com a Força de Defesa de Israel. Além de suas atividades militantes, o Hamas também participa da política palestina. Nas eleições legislativas palestinas de 2016, o Hamas ganhou a maioria dos assentos do Conselho Legislativo palestino, o que levou a um governo palestino dividido, com o Hamas controlando Gaza e o Fatah, uma parte rival, controlando
a Cisjordânia. O Hamas tem um histórico de confrontos com Israel, incluindo várias rodadas de confrontos militares e conflitos em torno do controle da faixa de Gaza. Israel considera o Hamas uma organização terrorista e responsabiliza o grupo por ataques contra cidadãos israelenses. E além de suas atividades militantes e políticas, o Hamas também fornece assistência social e serviços governamentais em Gaza, onde controla o governo local desde 2007. Isso inclui serviços como saúde, educação e infraestrutura, embora as condições em Gaza continuem sendo um desafio significativo devido ao bloqueio israelense e outras restrições. As disputas territoriais entre Israel e os palestinos estão no centro do conflito e se concentram principalmente em 3 áreas geográficas. Primeiro, a Cisjordânia. A Cisjordânia é uma área de território palestino ocupada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias em 1967. Os palestinos reivindicam a Cisjordânia como parte de um futuro Estado palestino independente. No entanto, durante décadas e décadas, Israel estabeleceu assentamentos judaicos nas Cisjordânias, o que levou a provocações constantes. Os assentamentos são considerados ilegais pela comunidade internacional, mas mesmo assim Israel continua a expandi-los. Segundo, a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma pequena faixa de terra costeira que faz fronteira com Israel e o Egito. Embora Israel tenha se retirado da faixa de Gaza em 2005, a região continua sob um bloqueio israelense e egípcio estrito. O grupo militante Hamas, que controla Gaza e Israel, tem entrado em confronto várias vezes, resultando em fortíssimos ciclos de violência. E a terceira, e não menos importante, Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. A área conhecida como Jerusalém Oriental, que inclui a Cidade Velha, é reivindicada tanto por Israel quanto pelos palestinos como a capital dos seus futuros estados. Israel anexou Jerusalém Oriental após a Guerra dos 6 Dias, uma ação que não é reconhecida internacionalmente. Isso levou a tensões constantes e a conflitos em torno do controle dos locais religiosos e das residências na área. Essas disputas territoriais são complicadas pela presença de comunidades de judeus israelenses e palestinos que vivem nessas áreas disputadas. A falta de um acordo definitivo sobre as fronteiras e a soberania nessas regiões continua a ser uma das principais barreiras para uma solução duradoura para o conflito entre Israel e os palestinos. Muitas tentativas de negociação de paz têm buscado abordar essas questões territoriais, mas até o momento não houve um acordo que satisfaça ambas as partes. O movimento sionista é uma parte fundamental da história que levou o conflito entre Israel e os palestinos. O sionismo é um movimento político e nacionalista que surgiu no final do século XIX e no início do século XX. Seu objetivo era estabelecer um Estado judaico na terra de Israel, que na época era uma parte do Império Otomano e posteriormente sob o controle britânico. Houve uma migração significativa de judeus europeus para a Palestina durante o período do mandato britânico, entre 1920 até 1948. Os sionistas acreditavam que o retorno à terra de Israel era uma resposta ao antissemitismo e à perseguição que os judeus enfrentavam na Europa. No entanto, essa migração criou tensões com a população palestina árabe, que já residia na região. Durante o mandato britânico na Palestina, que começou após a Primeira Guerra Mundial e terminou em 1948, a tensão entre as comunidades judaica e árabe cresceu. Os britânicos também enfrentaram desafios para lidar com as crescentes demandas dos sionistas judaicos e as aspirações nacionais dos palestinos árabes. A Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs um plano de partição em 1947 que recomendava a divisão da Palestina em 2 estados, um judaico e um árabe. Com Jerusalém sob controle internacional, os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram. Isso levou a Israel em 1948 e ao início da Guerra da Independência de Israel, que envolveu conflitos entre os recém-formados Israel e os países árabes vizinhos. O movimento sionista e a subsequente criação de Israel foram fundamentais para a história do conflito israelense palestino, uma vez que a presença judaica na Palestina se tornou um fator central nas relações entre as comunidades judaicas e árabes. Essas tensões históricas ainda têm impacto significativo nas negociações de paz e no conflito atual, prolongando conflitos até que a paz seja selada ou alguma negociação seja feita. Após a declaração de independência de Israel em 1948, vários países árabes, incluindo Egito, Síria, Iraque, Transjordânia, que mais tarde se tornou a Jordânia, e outros invadiram Israel em uma tentativa de impedir o estabelecimento do novo Estado.
Isso resultou na Guerra de Independência de Israel, que durou até 1949. O conflito resultou em uma série de armistícios, mas em um tratado de paz abrangente. Além disso, milhares de palestinos se tornaram refugiados devido à guerra. Em 1956, Israel se juntou ao Reino Unido e à França em uma operação militar conhecida como a Crise de Suez, visando tomar o controle do Canal de Suez do Egito. Isso levou a um conflito com o Egito, que foi posteriormente resolvido por pressão internacional. Em 1967, Israel lançou um ataque preventivo contra Egito, Síria e a Jordânia, o que levou à Guerra dos 6 Dias. Durante essa guerra, Israel conquistou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Isso teve consequências significativas para o conflito, uma vez que Israel passou a ocupar territórios palestinos e árabes, resultando em tensões contínuas e duradoura. Em 1973, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel durante o feriado judaico do Yom Kippur. Talvez seja assim que se pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado, desculpa, tá? O conflito foi intenso e resultou em pesadas perdas em ambos os lados. Eventualmente, um cessar-fogo foi negociado para amenizar o estrago e a perda de vidas de pessoas inocentes que habitavam nessas regiões. Esses conflitos armados contribuíram para a hostilidade persistente entre Israel e os seus vizinhos árabes, bem como para a falta de confiança mútua para as tensões contínuas na região. Apesar dos esforços para resolver o conflito e alcançar acordos de paz, incluindo acordos de Camp David entre Israel e Egito em 1979 e o Tratado de Paz de Israel e Jordânia em 1994, questões fundamentais continuaram sem resolução, o que manteve o conflito latente ao longo dos anos até o momento presente. A criação do Estado de Israel em 1949 e a subsequente guerra entre Israel e os países árabes vizinhos resultaram um grande número de palestinos fugindo ou sendo expulsos de suas próprias casas. Centenas de milhares de palestinos se tornaram refugiados e se deslocaram para áreas controladas pela ONU e pelos países vizinhos como a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jordânia, Líbano e Síria. Essa diáspora palestina é conhecida como Anakba, ou pode ser chamada também em catástrofe em árabe. A questão dos refugiados palestinos é uma das questões centrais e mais emocionalmente carregadas do conflito. Os palestinos insistem no direito de retorno às suas casas de origem, que agora estão dentro de Israel. Eles consideram isso uma questão de justiça e uma parte fundamental de qualquer acordo de paz futuro. No entanto, Israel se opõe ao retorno de todos os refugiados, argumentando que isso comprometeria a maioria judaica do Estado. Para os refugiados da Palestina, a UNRWA foi criada em 1949 para fornecer assistências e serviços refugiados palestinos. Ela opera em áreas como educação, saúde e assistência social, como já dito anteriormente. A UNRWA ajuda a sustentar a vida de milhões de refugiados palestinos, mas a questão do status dos refugiados e seu direito de retorno permanece sem solução. A questão dos refugiados palestinos é uma das questões mais difíceis de resolver nas negociações de paz. A solução desejada pelos palestinos de permitir o retorno de refugiados a Israel é vista por muitos israelenses como uma ameaça à identidade judaica do Estado. Isso torna a questão extremamente sensível e um dos principais obstáculos para a paz entre Israel e os palestinos. A questão dos refugiados palestinos é um componente importante do conflito, pois envolve não apenas questões políticas, mas também emocionais e humanitárias. A resolução dessa questão desafiadora é crucial para qualquer acordo de paz futuro entre Israel e os palestinos, mas até agora não houve um consenso sobre abordá-la de forma satisfatória para ambas as partes. Jerusalém é uma cidade de grande importância religiosa para judeus, muçulmanos e cristãos. Para os judeus, Jerusalém é o local do templo sagrado, o centro espiritual de sua fé. Para os muçulmanos, Jerusalém abriga a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã, após Meca e Medina. Para os cristãos, Jerusalém é associada a eventos cruciais na vida de Jesus Cristo.
A questão do controle de locais religiosos em Jerusalém tem sido uma fonte constante de tensão. Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel conquistou Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha, que abriga locais sagrados para as 3 religiões abraâmicas. Israel anexou Jerusalém Oriental, mas essa ação não é reconhecida internacionalmente. Os locais sagrados em Jerusalém são administrados por várias autoridades religiosas. Por exemplo, a mesquita de Al-Aqsa é administrada pela autoridade islâmica Waqf sob a supervisão da Jordânia. A Igreja do Santo Sepulcro é administrada por diferentes denominações cristãs. O status desses locais e as restrições de acessos são fontes frequentes de um atrito e de tensões frequentes. Tanto Israel quanto os palestinos reivindicam Jerusalém como sua capital. Israel considera Jerusalém como sua capital, indivisível e eterna, enquanto os palestinos desejam que Jerusalém Oriental seja a capital de um futuro Estado palestino. Essas reivindicações de soberania sobre Jerusalém são uma das questões mais sensíveis e difíceis de resolver nas negociações de paz. As questões religiosas em Jerusalém acrescentam uma camada adicional de complexidade ao conflito, uma vez ligada à identidade religiosa e nacional de todas as partes envolvidas. Qualquer mudança no status quo de Jerusalém pode inflamar tensões a ponto de desencadear protestos e violência, como foi observado em vários momentos ao longo da história. Portanto, encontrar uma solução para a administração dos locais sagrados e a questão da soberania em Jerusalém continua sendo um dos principais desafios para a paz nessas regiões. O bloqueio da faixa de Gaza começou em 2007, quando o grupo militante Hamas assumiu o controle da região após uma violenta disputa de poder com a autoridade palestina, que é liderada pelo partido Fatah. Israel e Egito impuseram um bloqueio a Gaza, controlando estritamente suas fronteiras, incluindo a passagem de mercadorias e pessoas. O bloqueio teve um impacto devastador sobre a economia e a vida cotidiana em Gaza. A população enfrentou restrições severas de movimentos, escassez de recursos básicos e um alto índice de desemprego. Organizações humanitárias e a ONU expressaram preocupações sobre as condições humanitárias nessa região. Desde a conquista da Cisjordânia por Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967, Israel construiu assentamentos judaicos em território palestino ocupado. Esses assentamentos se expandiram ao longo das décadas, apesar das críticas internacionais. A expansão dos assentamentos é vista pelos palestinos e muitos na comunidade internacional como um obstáculo à criação de um Estado palestino independente. A construção de assentamentos judaicos na Cisjordânia é considerada ilegal pelo direito internacional. E agora, com várias resoluções das Nações Unidas e pareceres da Corte Internacional de Justiça, Israel, no entanto, contesta essa interpretação. Por que os israelenses e os palestinos não selam a paz? Separei alguns tópicos e vou compartilhar com você para que possamos estar conectados. Histórico de tentativas. Desde a criação de Israel em 1948, houve várias tentativas de resolver o conflito e alcançar um acordo de paz duradouro. Essas iniciativas incluem os acordos de Oslo, nos anos 1990, as negociações de Camp David, em 2000, os esforços liderados pelos Estados Unidos e outras iniciativas regionais. No entanto, todas essas tentativas não conseguiram produzir uma solução final e aceitável para ambas as partes. Questões fundamentais. O conflito envolve questões fundamentais que continuam sem resolução, incluindo a questão dos refugiados palestinos, o status de Jerusalém, as fronteiras, a segurança, os assentamentos na Cisjordânia e a soberania. A falta de consenso sobre essas questões impede a conclusão de um acordo de paz. Desconfiança mútua. A desconfiança entre os israelenses e os palestinos é profunda e persistente. Ambos os lados têm histórico de violência, conflito e divergência entre as relações e as negociações de paz. Essa desconfiança dificulta a construção de paz e de confiança necessária para chegar a um acordo definitivo. Pressões internas. Tanto Israel quanto os palestinos enfrentam pressões políticas internas que afetam suas posições nas negociações. Por exemplo, Israel tem uma colisão política diversa com diferentes opiniões sobre as negociações de paz. Os palestinos também enfrentam divisões internas entre o Fatah, que governa a autoridade palestina na Cisjordânia, e o Hamas, que controla
Gaza. Intervenções externas. Vários fatores externos têm interesse no conflito, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e os países árabes. O envolvimento desses fatores pode influenciar as negociações, mas também pode complicar o processo de paz devido às diferentes agendas e interesses. Extremismo e radicalização. A presença de grupos extremistas como o Hamas em Gaza e outros que não reconhecem o direito de existência de Israel também dificulta as negociações de paz. Esses grupos frequentemente recorrem à violência, o que pode minar os esforços de paz. Em resumo, a falta de um acordo de paz duradouro no conflito entre os israelenses e os palestinos é uma questão complexa que envolve história, política, questões humanitárias e muitas coisas além disso. Apesar dos esforços contínuos para encontrar uma solução, os conflitos e os desafios significativos persistem, tornando o caminho para a paz na região algo extremamente desafiador. E claro, para você que chegou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreva no canal, comenta o seu ponto de vista aqui nos comentários, que é muito importante eu entender se você entendeu ou não, o seu ponto de vista sobre o que vem acontecendo. É muito importante que você deixe o seu comentário, o seu ponto de vista aqui nos comentários, tá bom? Eu vou deixar um vídeo como recomendação aqui para você no final desse vídeo. Desde já agradeço pela sua presença, até o próximo vídeo e tchau!